Imaginem um grupo especial de números chamado números primos. Estes números têm uma qualidade única, só podem ser divididos por um e por eles próprios. São como os átomos independentes do mundo dos números. Peguemos no número 7, por exemplo. Só pode ser dividido por 1 e por 7 sem deixar resto. Isto torna-o um número primo. Outros números, como 4 ou 6, podem ser divididos por outros números, como o 2. Os números primos são sempre números inteiros maiores que 1. Eles são os blocos de construção de todos os outros números inteiros. Isto porque qualquer número inteiro maior que 1 pode ser formado pela multiplicação de números primos. O mundo dos números primos é cheio de maravilhas e mistério. Os matemáticos são fascinados por eles há séculos. No reino dos números, existem duas categorias principais: números primos e números compostos. Os números primos destacam-se como os pensadores independentes, enquanto os números compostos são o resultado de colaborações. Os números primos, como sabemos, só podem ser divididos por um e por eles próprios. São únicos e não podem ser decompostos. Por outro lado, os números compostos são como equipas de números a trabalhar em conjunto. Vejamos o número 12. Além de ser divisível por 1 e por 12, também pode ser dividido por 2, 3, 4 e 6. Esta capacidade de ser formado pela multiplicação de outros números torna o 12 um número composto. A diferença entre números primos e compostos é como a diferença entre átomos e moléculas. Os átomos são os blocos de construção básicos, enquanto as moléculas são formadas pela combinação de átomos. Os números primos podem parecer conceitos abstratos, mas desempenham um papel surpreendentemente importante no nosso dia a dia. Um exemplo é a forma como as engrenagens são concebidas. Imaginem as engrenagens de um relógio. Para garantir um movimento suave, cada engrenagem precisa de ter um número primo de dentes. Isto impede que os dentes se alinhem repetidamente da mesma forma. Se o fizessem, as engrenagens desgastar-se-iam rapidamente. Os números primos também são essenciais na criptografia, a arte dos códigos secretos. As transações seguras online dependem fortemente dos números primos. Eles ajudam a criar códigos que são muito difíceis de quebrar. Desde as engrenagens nas nossas máquinas, até a segurança das nossas informações online, os números primos trabalham silenciosamente nos bastidores. São os heróis desconhecidos do mundo matemático. Seção 4. O legado primo de Euclides. Uma perspectiva histórica. A história dos números primos leva-nos de volta à Grécia Antiga e à mente brilhante de Euclides, um matemático de renome. Euclides fez uma descoberta inovadora sobre os números primos que ainda hoje é válida. Ele provou que existe um número infinito de números primos. Imaginem uma linha numérica que se estende para sempre. Euclides mostrou que, por mais longe que se viaje ao longo dessa linha, encontraremos sempre mais números primos. A sua prova foi uma obra-prima de lógica e raciocínio. Consolidou a importância dos números primos na matemática. A descoberta de Euclides lançou as bases para séculos de exploração adicional no mundo dos números primos. Seção 5. Os guardiões primos da era digital. No mundo digital de hoje, os números primos desempenham um papel crucial em manter as nossas informações online seguras e protegidas. São os guardiões das nossas transações online, protegendo a nossa privacidade de olhares indiscretos. Imaginem enviar as informações do seu cartão de crédito pela internet. Para evitar que hackers roubem esses dados confidenciais, é usado um sistema complexo de encriptação. E no centro desse sistema estão os números primos. Números primos grandes são usados para criar chaves que bloqueiam e desbloqueiam as informações encriptadas. É praticamente impossível adivinhar essas chaves, garantindo que apenas indivíduos autorizados possam aceder aos dados. Sem números primos, a segurança online seria um pesadelo.
as nossas vidas digitais estariam vulneráveis a ameaças constantes. Na próxima vez que fizer uma compra online, lembre-se dos protetores silenciosos que trabalham nos bastidores, os incríveis números primos.